Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos ao meu canal, Padre Marcos dos Santos. Desde já eu convido você a dar o seu like, você também a divulgar, você compartilhar nas suas redes sociais. Que Deus possa vos abençoar, abençoar a todos que estão compartilhando comigo justamente essa missão evangelizadora. E nós vamos meditar então o Evangelho do primeiro domingo do Advento no ano C. Esse Evangelho que é proclamado em todas as igrejas católicas do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor, no capítulo 21, versículo 25 e versículo 28, versículo 34 a 36. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais do sol, na lua e das estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de teres forças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós entramos agora, então, no chamado tempo do Advento. Advento, que em latim advento, significa vinda. Então, o tempo dessas 4 semanas, que representam os 4.000 anos de promessa de Deus para a vinda do seu Messias, para a vinda do seu Filho. Deus que havia prometido ao povo hebreu, prometido aos patriarcas, prometido pelos profetas, de que enviaria o Salvador para toda a humanidade. Este tempo do Advento, que nós não vamos cantar o Glória, porque está reservado para cantar a noite de Natal, tempo este que prepara-nos para a grande solenidade do Natal. Então, as duas grandes solenidades, como que eixos, como mestras-chaves para o nosso culto divino, é a solenidade da Páscoa do Senhor Jesus Cristo e da Páscoa do Natal, e da Páscoa do Natal agora, do qual nós temos um tempo que antecede, chamado Advento, e também a Páscoa, um tempo que antecede, chamada Quaresma. E esse tempo do Advento é um tempo de sobriedade alegre. Nós não cantamos, por exemplo, o Glória, como havia agora há pouco dito, todavia cantamos o Aleluia. E na realidade guardamos, a igreja guarda na sua garganta esse Glória para poder retumbar em glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, justamente na noite santa do Natal. Este tempo do Advento, em que é dividido de uma certa forma em 2 grandes blocos, em 2 grandes períodos, desde agora do primeiro domingo do Advento, que começamos o ano novo litúrgico. Então, o ano novo litúrgico da igreja começa antes do ano civil, o calendário civil começa dia 1º de janeiro em todo o mundo, que segue o calendário gregoriano, o calendário ocidental. O ano litúrgico da igreja começa justamente no primeiro domingo do Advento. Então, deste primeiro domingo do Advento até dia 17 de dezembro, a igreja coloca diante dos nossos olhos a segunda vinda de Jesus, a parousia, a vinda do qual ele virá para julgar os vivos e os mortos, como a gente reza no credo, no símbolo apostólico, e o reino cujo reis non finis, então o reino que não terá fim, que, como nós fizemos o credo niceno-constantinopolitano, ele que virá para consumar a história da humanidade. E depois, do dia 17 em diante, nós vamos contemplar a primeira vinda de Jesus, a vinda que ele teve no tempo, no espaço, há 2.000 anos atrás,
na Palestina, na Judéia, na época, colônia, podemos assim dizer, zona de dominação do Império Romano. Como nos diz Lucas, um evangelho que será lido no Natal, no tempo que Otaviano César Augusto era imperador de Roma, quando Quirino era governador da Síria e quando Herodes Magno governava a Judéia, Jesus Cristo nasce, Jesus Cristo veio ao mundo. E durante esse tempo do Advento, ou melhor, durante o tempo litúrgico, é um ciclo. Então nós estamos no ano C, vamos meditar o Evangelho de Lucas. Depois vai rodando Mateus, Marcos, ano A, ano B, ano C. No Evangelho que agora foi lido para vocês, que já está no final do Evangelho de Lucas, que pertence aos discursos escatológicos de Jesus. Logia significa palavra, vem de logos, mas significa estudo. Racionalidade, um discurso racional. Escatom, no grego, significa as últimas coisas. E que Jesus, ele vem anunciar já a sua segunda vinda. Então, que coisa interessante. O Messias veio para nos salvar, mas essa vinda dele se desenrola em duas vindas, né? São Bernardo de Claraval vai falar de uma vinda intermediária, e isso quando uma alma se abre a Jesus, né? Então, quando eu abro meu coração para Jesus, Jesus vem até mim. Seria uma vinda intermediária, né? Essa vida entre sua ascensão aos céus, entre o Pentecostes e a sua segunda vinda gloriosa. Porém, vamos partir desse pressuposto só de duas vindas. A primeira vinda, há 2000 anos atrás, e a segunda vinda, que ele vai vir no final dos tempos. Evidentemente que, por exemplo, os judeus, quando eles leem as profecias bíblicas, e São Paulo vem nos dizer que quando um hebreu ele lê a Escritura, em Coríntios, São Paulo diz, é como se um véu cobrisse o seu entendimento. Eles interpretam apenas como uma vinda. Então, por isso que eles ainda aguardam a primeira vinda do Senhor. E não só os judeus, eles aguardavam a primeira vinda, como todos os povos. Então temos profecias, até mesmo no meio romano, no meio grego, até mesmo no meio chinês, dos grandes povos do Oriente, de que na plenitude dos tempos, no pleroma dos tempos, um Salvador viria para a humanidade, né? Quando eu estive em Roma a primeira vez, em 2017, tomei conhecimento. Tem uma igreja chamada a Igreja do Bambino Gesù, em Roma, a Igreja da Araceli. E aí eu fiquei sabendo que tinha uma pedra que os cristãos construíram um altar, uma pedra que veio desde a época de Júlio César. E se eu não me engano, a profecia dizia que quando ele foi declarado imperador, perdão, não foi Júlio César, se eu não me engano foi Tibério, a ideia era construir um altar com essa pedra. E ele foi consultar, o imperador foi consultar a Tibícia Tiburtina, que era uma feiticeira de Roma, e ela disse assim para o imperador, não faça isso, porque o verdadeiro Deus nascerá na Judéia. Então, o que significa essa profecia? De que os povos, de alguma certa forma, o Espírito Santo tocando no coração da humanidade, aguardariam de que na plenitude dos tempos, um Salvador viria para os homens. Evidentemente que os judeus tinham a plenitude da revelação naquele momento, porque eram o povo escolhido. E aí, eles entendem essa primeira vinda que ainda não veio. Mas nós interpretamos que houve a primeira vinda do Messias e virá a segunda. Então, nessa segunda vinda, e que Jesus está aqui nos falando, em que o seu reino virá e virá com ele. E toda a terra será renovada, novos céus, nova terra, como nos diz na segunda carta de São Pedro. Agora, quais são os sinais dessa vida? Jesus vem falando desses sinais. E é muito interessante que as pessoas interpretam de uma forma totalmente errada. Eu lembro no ano 2000 as pessoas, Jesus vai vir no ano 2000, 1000 passará, 2000 não passará. Não sei de onde tiraram isso. Depois de 2012, o calendário maia e o nosso calendário gregoriano está atrasado em questão de 4 a 7 anos. Dionísio Pequeno, quando foi fazer o cálculo, ele errou no cálculo. Então, Deus, ou melhor, Nosso Senhor, ele não fala de datas, ele não fala de datas específicas, mas ele fala de sinais, ele fala de símbolos, ele fala de exterioridades, ele fala de eventos que antecederão a sua vinda e que nós,
cristãos devemos interpretar. E cada geração de cristãos interpreta essas vindas como vindo para a sua própria geração. Então, nós encontraremos com o Senhor, seja no dia da nossa morte, e nós seremos julgados pelo Senhor. Mas nós, homens, nós não somos isolados. Nós estamos dentro de um contexto muito maior do que nós. Nós estamos dentro de um organismo sociopolítico, de um organismo, posso dizer até mesmo de ordem espiritual, que nós chamamos de humanidade. Nós estamos inseridos na humanidade, pertencemos à humanidade que começa com Adão e terminará quando Deus criar o último dos seus eleitos. E aí, justamente, que assim como nós morremos, temos o fim da nossa vida terrena, da nossa vida existencial nesse mundo, e seremos julgados, e a partir daí as realidades, céu, inferno, purgatório, também a humanidade, porque a nossa morte é um indivíduo, mas a humanidade no seu conjunto terá fim. Mas terá fim por uma questão de consumação, por uma questão de que nós entraremos na eternidade com os nossos corpos gloriosos. Os salvos na eternidade no céu com seus corpos de glória e os condenados justamente com o seu corpo de condenação. Agora, todavia, quantas vezes nós vemos as pessoas, puxa caramba, Jesus vai vir agora, está tendo guerras, está tendo pestes, estamos vivendo Covid. Porém, 2000 anos, o mundo começou a terminar 2000 anos atrás com a ressurreição do Senhor. Nós vamos vendo esses sinais, sempre. Pestes sempre tiveram, guerras sempre tivemos. Se pegamos um espaço de 100 anos, de um século, nunca houve um momento que a humanidade estivesse em paz completamente. Né? Século passado, vale recordarmos que passamos por duas grandes guerras mundiais que mataram milhões de pessoas. E quando nós vamos percebendo como que Deus age na história e Deus age, podemos destacar duas grandes visões com relação à interpretação disso. De um lado, nós temos uma visão da história grega, que não é a nossa, de que a história inteira seria cíclica, ok? De um outro momento, teríamos como se fossem os judeus que veem a história de uma forma linear. E nós cristãos, de alguma forma, vemos a história numa linearidade circular, como uma espiral, né? O espiral ele caminha assim, né? Então ele vai subindo ou ele vai descendo de uma forma circular e ao mesmo tempo atingindo uma finalidade. Então, por exemplo, um dos sinais da vida do Messias é o anticristo. Só que nós vamos vendo vários protótipos de anticristo ao longo da história humana, como por exemplo o Nero, como por exemplo Calígula, como por exemplo foi o caso de Voltaire, Hitler, Stalin. Então, protótipos que vão nos indicando até a personificação maior da própria personagem, que no caso é o anticristo. Agora, a pergunta que devemos fazer é quais são os sinais da vinda do Messias? Quais sinais da vinda? Então, Jesus Cristo veio uma primeira vez, há 2000 anos atrás, viveu entre nós, viveu em torno de 33 a 34 anos de idade. Conta-se a partir do Evangelho de João, o quarto Evangelho, 3 Páscoas. Então, Nosso Senhor, com 3 anos de ministério público, depois de morto na cruz, ressuscitado dentre os mortos, ele aparece por 40 dias aos seus discípulos e depois Jesus sobe para o Pai. Comemoramos isso na ascensão do Senhor. E depois de mais 10 dias, no Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado. E estamos vivendo entre Pentecostes até hoje esse período da igreja, esse período em que a igreja ela é enviada como extensão, como corpo do Senhor para poder salvar a toda a humanidade até a sua consumação. Quais são os sinais? Então, alguns desses sinais nós podemos ver, né? Então, primeiro, o Evangelho deve ser anunciado a todas as criaturas. Há países que nunca escutaram falar de Jesus, há pessoas que nunca escutaram falar de Jesus. Podemos imaginar na Coreia do Norte, podemos imaginar países de maioria budista, de maioria muçulmana. Aqui mesmo em Madrid, uma vez eu fui numa lojinha de uns chineses e eu conversando com uma chinesa, com a dona, ela não sabia quem era Jesus. Então o Evangelho, antes de Jesus voltar, tem que ser anunciado a todos os povos. Segundo sinal da vida do Senhor.
podemos assim dizer, a apostasia generalizada. Esse sinal nós já vemos. Então, nações que eram cristãs, que hoje não mais o são. A fé vai esfriar. Então, hoje, o que era errado ontem, hoje não é. A gente pode ver isso. A questão da ideologia de gênero, do casamento civil gay, a questão, por exemplo, da legalização das drogas, da eutanásia, valores morais que hoje são totalmente distorcidos, a apostasia. O terceiro grande sinal para a vinda de Jesus é justamente a vinda do anticristo. Então esse personagem tem que vir, esse homem da iniquidade, como nos diz São Paulo, aquele que se opõe contra Cristo e contra tudo que representa como Deus. Esse homem ainda não veio, pelo menos não o reconhecemos, não veio, não se mostrou ao mundo. Depois, a perseguição generalizada à igreja. A igreja vai ser perseguida. E por fim, como nos diz Romanos capítulo 9, 10 e 11, a conversão dos judeus. Então, esses são os sinais últimos, escatológicos, e que nós esperamos, que indicam a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é o título que Jesus dá a si mesmo. Portanto, ficai atentos, orai em todo momento, a fim de que tenhais forças para escapar de tudo isso que deve acontecer e para ficar sem pé diante do Filho do Homem. Vamos vigiar, irmãos, pedir ao Senhor a graça da nossa conversão e, se for vontade do Senhor, que Ele volte em glória, com poder e majestade, ainda durante a nossa geração, nosso período de vida, que possamos ter forças para suportar os grandes eventos que devem acontecer. Se não for conosco, será com as futuras gerações, para que possam se manter em pé, porque certamente Ele virá. Ele prometeu e Ele mesmo disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Que a Virgem Maria possa ajudar-nos a abrir o coração para acolher Jesus nesse Natal. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maranatá, Senhor Jesus.